Como sempre, tenho aqui os adeptos do Sporting, Carlos Monteiro, Futebol Clube do Porto, o Joaquim Ribeiro, e do adepto do Benfica, o Fernando Semana. Hoje, como sempre, vamos discutir os temas da atualidade e vou começar precisamente por aqui, a Liga dos Campeões, onde os três estavam envolvidos, mas com saltos diferentes, nomeadamente o Futebol Clube do Porto, que ainda não conseguiu nenhum ponto, quer o Benfica, quer o Sporting, já os dois atingiram os 6 pontos. Portanto, quer dizer que estão numa escalada vitoriosa. Começaria pelo Semana, pelo Fernando Semana, pelo Sporting Benfica, que efetivamente tem feito um princípio da época que há muito tempo não se via no Benfica, que é 13 jogos, 13 vitórias. E com, diga-se passagem, vou abordar com um jogo bem fluido. Obrigado, boa tarde a todos e aos meus companheiros de painel e aos espectadores que nos ouvem ou que nos veem, que nos ouvem e veem. Eu, antes de responder a uma pergunta, eu gostava, face aos acontecimentos últimos, de fazer uma declaração quase de princípio, tipo editorial, que é o seguinte. Eu sou, como disse, um fervoroso adepto e sócio do Benfica. E os meus companheiros de painel são, naturalmente, tão adeptos do Futebol Clube do Porto e do Sporting como eu. Isto aqui não há aqui uma métrica. Portanto, é natural que na discussão de muitos pontos, pelo menos aqueles mais controvertidos, digamos, nós estejamos em posições diversas. Portanto, posições diversas e às vezes opostas. Isso não implica, ou não acarreta, que nós nos deixamos aqui a conviver com todo o fair play, digamos, pronto. Ora, portanto, quero dizer que, infelizmente, no futebol, os adeptos, os dirigentes, principalmente, que têm maior responsabilidade do que os adeptos, deviam, digamos, tomar posições que favorecessem o desenvolvimento do produto, o fair play, digamos. O facto de ser adepto de um clube e estar muitas vezes em oposição com os meus colegas não significa que, portanto, nós somos adeptos, mas não somos estúpidos, não é? E, portanto, digamos, independentemente das origens, de onde venham os males, nunca me verão aqui a apoiar ou a incentivar ações ou atitudes que impliquem violência, discriminação, racismo, xenofobia, etc, etc. E, infelizmente, digamos, não é nós tínhamos era que promover ações que fizessem com que os adeptos convivessem de forma pacífica. Portanto, isto aconteceu, digamos, não aconteceu, como se sabe, no miúdo do Benfica, que no caso de Famalicão, para entrar no estádio teve que tirar a camisola. Acontece passado uma semana a um adepto do Porto que estava com uma miúda de colo e no Estoril e, portanto, infelizmente pode acontecer em vários sítios. Quanto ao comportamento dos adeptos, portanto, isto também, o futebol é um fenómeno que resulta também da própria sociedade, é uma questão de educação cívica também. E isso aí, portanto, devíamos pensar um bocadinho nisso. Portanto, tanto condeno os ataques a jornalistas ou ao cabo do Sérgio Conceição por parte, supostamente, de próprios adeptos do Porto, como condeno à Academia, os ataques que houve à Academia de Alvalade, como ataco, digamos, aquele infausto acontecimento de há anos, que é aquele que me recordo, do Very Light, que foi da bancada do Benfica e que atingiu, digamos, um adepto de futebol do Porto. Portanto, independentemente de adepto do Benfica. Sim, e há muitos. Não foi adepto de futebol do Porto, foi adepto do Sporting Clube. Não, foi um adepto do Sporting Clube. Eu disse Porto. Não, foi um dia que estava a pensar numa coisa e disse outra. Claro que foi um adepto do Sporting Clube do Sporting Clube de Portugal. Portanto, eu preferia ver, eu lembro-me, por exemplo, um episódio de que participei e que fica na memória e ficará para sempre, toda a vida. Eu lembro-me no Euro 2004, assisti aos Jogos da Seleção Nacional. Eu vi o Portugal e a Inglaterra no Estádio da Luz,
com adeptos misturados, digamos, os adeptos ingleses e os adeptos portugueses conviviam de fim misturados. Eu lembro aquele jogo espetacular do Portugal e Inglaterra com alterações nos resultados, e aquilo também fazia parte do espetáculo. Uma vez teve uma equipa por cima, depois teve a outra, e a gente, digamos, para além dos golos passávamos numa situação de tristeza e víamos os colegas, os espectadores ao lado, eufóricos, e depois a situação invertia-se e não houve um mínimo desacato. Pronto, e eu deixava aqui. Agora, deixa-me intervir agora, Senhora, porque o caso de Inglaterra deve ser um caso que deve ser estudado, porque todos nós estamos lembrados que o oliganismo que existia nos adeptos foi bem controlado. De Inglaterra foi bem controlado, mas agora também, se nós analisarmos, por exemplo, o futebol na Holanda, também estamos elevados a níveis de oliganismo, não é? Porque acho que isto que é doentio para a sociedade, portanto, o estudar estas questões e o civismo e a cidadania deve ser um reflexo da sociedade. Os nossos dirigentes, por exemplo, enquanto agora eu ouvi o comunicado do Estoril, de alguma maneira condenou o que aconteceu, o Famalicão não condenou. Digamos, atacou a Liga, não sei quanto, e disse que os adeptos que foram para lá provocar. Tem razão. Tem razão. Não esteja a rir, estou a rir. Queres avançar com essa razão do Famalicão? Aliás, nestas coisas. Porque eu sei que tu também não és um adversário, és um defensor da não agressão no futebol. Isso é evidente, não há ninguém, é quem se pergunte, em qualquer parte do mundo, que é a favor da agressão e da violência e principalmente das crianças. É uma situação que não há ninguém que vá defender uma coisa dessas. Portanto, a questão é que as coisas acontecem. E quando acontecem, não podemos agora vir agora como os arautos da verdade e da paz. Que é o que eu tenho assistido agora. Porque quando se fala de ingleses, já esqueceram o que foi o Isle Park, no estádio, do que foi aquela vergonha. Que foi no ano a seguir, por acaso, e eu assisti, em que o Porto foi à final a primeira final da Taça das Taças, com os Juventus, e assistiu o que era o liganismo. O Porto perdeu, porque se tivesse ganho, eu cheguei a ter medo na saída e na entrada daquele estádio, não tinha condições. Mas o que é verdade é que a Inglaterra, que tinha elevado o nível do liganismo, hoje está melhor. À custa da força e da violência, das forças de segurança. Isto é a mesma coisa como nos Jogos Olímpicos, o atentado que houve de Munique, que também, como é que curaram aquela, como é que se puseram aquela vítima à custa de uma grande violência contra e bem, de certa forma, quanto a mim. Agora, falarmos, isto vinha a propósito do Famalicão, falarmos agora e até tirarem as camisolas, pôr as camisolas, os jogadores todos em tronco nu para a fotografia, exceto um que nunca ninguém explicou porque é que o Otamendi não tirou a camisola. Possivelmente, digo eu, foi porque tem tatuado o distintivo do Porto no corpo, tem todo o corpo. Deve ser por isso. Não vejo outra razão que pudessem explicar. Mas pronto. Mas essa forma de se apresentar, de pôr as coisas, o Famalicão digo que teve razão pelo seguinte: as regras na entrada dos campos de futebol estão determinadas. Bilhetes para um lado, assistentes de um lado, outros de outro, e não levarem adereços dos clubes. Isto existe, e quanto mais alto o risco for, ou menos alto o risco, as situações são cumpridas. A polícia, em Famalicão, de acordo com as regras que estão estabelecidas, impediu que fosse uma criança ou um adulto, fosse quem fosse, com adereços, com camisolas, para uma bancada de convite do Famalicão para uma bancada de Famalicão. Isso foi impedido. E bem, porque está dentro das regras, não podem.
só esteve mal uma coisa, é que ninguém pode entrar em tronco nu. Aí ninguém pode entrar em tronco nu. Mas aí facilitaram que deixaram entrar a miúda. Só que chegou lá dentro e o pai voltou a vestir a camisola. E depois deu a confusão que deu. Agora no Estoril também é verdade que se estivesse no Estoril, o adepto comprou um bilhete que estava à venda nas bilheteiras para aquele lugar. Portanto, é uma situação ligeiramente diferente. Agora, é preciso as pessoas acautelarem-se. É uma estupidez. Ir agora, feito agora artista, vou agora com uma camisola do Porto, meter-me dentro da zona do Benfica, no Estádio da Luz. Portanto, as coisas há que precaver e a polícia está... Porque é proibido isso que aconteça. Portanto, não vínhamos agora com fotografias e com coisinhas a tentar lavar e a dar prémios e levar o menino e não sei o que. Isso. Mas deixamos de demagogias. Então o senhor Joaquim Ribeiro acha bem, por exemplo, no jogo. Fernando, deixa-me falar. Eu ia pegar precisamente numa questão que é esta. É aquilo que tu falaste no início e que eu ia perguntar também, porque o Carlos também terá alguma coisa para dizer sobre isto. Não devemos ser nós os primeiros a defender que, como disseste há pouco, que o Inglaterra esteja ao lado dos portugueses ou que o Benfica esteja ao lado do Porto. Não devemos ser nós os primeiros fatores desta convivência, Carlos. Até porque as relações Porto-Sporting têm sido muito famosas nos últimos tempos, digamos assim. E isso tem gerado também, e falaste bem, quer dizer, tem gerado a partir dos dirigentes. Os dirigentes não têm sido eles também um fator de instabilidade ou de alguma violência, Carlos? Exatamente. Eu até era isso mesmo que me ocorria falar em primeiro lugar. Eu já fui vítima, entre aspas, da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que foi, na minha humilde opinião, não foi por eu ter sido vítima, uma forma de arranjar mais uns taxos, porque isto é um país de taxos e taxistas e, portanto, foi mais uma forma, mais uma entidade que se criou. Isto não tem nada a ver com aquilo que me aconteceu a mim. Mas, dito isto, falou-se no caso de Famalicão, falou-se no caso do Estoril, mas já nem é preciso estar dentro de um estádio para isto acontecer, e já foi aqui falado. No último do Sporting, a esposa do Dr. Madureira, que é doutor pelos vistos, a esposa do Dr. Madureira obrigou uma simpatizante do Sporting a retirar a camisola. E a PSP praticamente nada fez. Abordaram uma senhora, eu não sei se ela também é doutora ou não, abordaram uma senhora e tiveram que meter a viola ao saco. Porque pelas imagens que se viu, a PSP meteu a viola ao saco. Mas eu só ponho uma questão que é esta. Eu sei quem é que transmitiu essa mensagem, mas identificaram uma senhora sem identificar. Quer dizer, eu podia dizer que o Carlos era o qualquer coisa e não quer dizer... Mas confirmar. Eu não conheço a senhora. Eu também não. Eu não conheço a senhora. Mas dizerem que é uma... Mas foi confirmado por uma estação, por um órgão de comunicação social. Vamos ver qual é a estação. Eu não conheço a senhora. Não conheço a senhora, portanto não posso dizer que foi ou não foi. Foi à porta no Porto Sporting. Junto ao centro comercial. Consta-se, há umas imagens que mostram que há uma senhora a pedir a outra para cobrir a camisola do Sporting. Isso é verdade. É verdade. Agora, a rádio e a televisão identifica a senhora como uma mulher de Madureira. É uma televisão que não merece créditos nenhum. Podia ser a mulher de Madureira, podia não ser. O que está mal é o princípio, está errado. A senhora de pedir a... Exatamente. Esse é que o princípio está errado. Mas onde é que eu quero chegar também com isto? Assim, as próprias entidades portuguesas têm muito a fazer sobre esta questão. Porque ainda agora está em cima da mesa mais um pacote de medidas em que o Secretário de Estado, que pelos vistos vai ter agora em breve uma reunião com a tal autoridade e não sei o quê, vem mais um pacote de medidas para cima, está mais um pacote de medidas em cima da mesa. E eu pergunto, mas os adeptos, claro que os adeptos não são uns santinhos, não é o meu caso,
Não é o meu caso. Também não sou santinho nenhum, mas sou contra a violência, nunca me meti em violência. Felizmente, nunca violentei ninguém, nem nunca fui também violentado. Felizmente. E já ando há muitos anos no futebol. E vou praticamente a todos os estádios, quer em Portugal, quer fora de Portugal, já fui a EN mesmo. E durante épocas a fio. Agora, o que eu não consigo perceber é como é que as medidas são só para os adeptos, quando, na minha humilde opinião, os principais instigadores à violência, não quer dizer que sejam diretamente, mas indiretamente, são os dirigentes portugueses. Há muitos anos esta parte ainda não havia autoridade para a prevenção e o combate à violência no desporto. Portanto, e eu, vou contar aqui o meu caso pessoal, já tive vários, mas vou contar um episódio que só por dizer Barandas Alto, em Guimarães, que foi no ano em que o Sporting foi campeão nacional. Portanto, o último jogo do campeonato foi em Famalicão, onde eu também fui alvo da participação policial, só por causa de ir atrás do autocarro, por causa do Sporting ter perdido esse jogo em Famalicão. Isto foi o último jogo do campeonato, depois houve, antes da interrupção do campeonato, por causa do Covid, e depois, entretanto, parou ali durante 2 ou 3 meses, já não posso precisar, e recomeçou à porta fechada. E eu, não sei se foi logo o primeiro jogo ou não, depois do recomeço do campeonato, um Guimarães Sporting à porta fechada, e eu fui para a porta de Guimarães para ver o autocarro chegar, e só por dizer Barandas Alto, foi logo online no Record, veio logo a notícia, online no Record, e depois vinha no dia seguinte também, presumo eu, no Record. Fui abordado por agentes da PSP à paisana, fizeram a respectiva participação e fui multado em 750 euros. 750 euros, mais despesas processuais. Impugnei judicialmente, com a ajuda do Dr. Miguel Teixeira, que foi o advogado do Dr. Bruno Carvalho, no caso de Alcochete, e fui ilibado. De tudo. Nem taxas de justiça paguei. Portanto, é para ver, portanto, a legislação que existe contra, entre aspas, o adepto. Portanto, nós hoje em dia não podemos dizer nada. Porque eu já fui vítima disso mesmo. Não podemos dizer nada. E os dirigentes podem dizer tudo e mais alguma coisa, nada lhes acontece, e depois o Zé Cubinho, entre aspas, é que se pega nos Estados e fora dos Estados e não sei o quê, vem a PSP, identifica, e depois, quer dizer, as pessoas são notificadas com estas coimas, que não são coimas amigáveis, não é? Portanto, e eu já, tirando este episódio, tenho outros, mas não vale a pena, porque senão me perdi aqui muito tempo. Agora vamos mudar de tema. Vamos continuar no tema e eu ponho esta questão aos três, que é que contributos é que a comunicação social tem tido para este agravar de certa instigação é dar publicidade, digamos, aos infratores, não é? Portanto, esta publicidade, pronto, leva a que pessoas consigam os seus 5 minutos de fama, não é? Digamos, há assuntos que não têm representatividade, casos isolados, se calhar como estes, provavelmente são condenáveis, mas não têm, digamos, um impacto social ou informativo que levem a fazer programas e atrás de programas a propósito disto, digamos. Deviam a Liga, como entidade organizadora, portanto, a questão das zonas reservadas para os adeptos e dos adereços, como o colega falou, isso é para as claques. Quer dizer, há zonas para as claques, é óbvio que não vão nas claques, até por questões de responsabilização, digamos, meter elementos alheios, mas são zonas reservadas. Eu vi um Boa também Benfica e via-se um jogo grande que o estádio encheria e estavam bancadas completamente vazias, porque o Boa não pôs os bilhetes à venda para não ter adeptos do Benfica. Digamos, reservou os bilhetes que são de regulamentares e não quis vender mais. Portanto, é isto que promove o futebol, é isto que promove o futebol. São estas questões, independentemente dos clubes, e volto a dizer, eu dou exemplos do Benfica porque naturalmente acompanho mais os acontecimentos do meu clube,
mas há adeptos, podia dar, isto acontece nos outros casos, digamos, isso não promove o futebol. Portanto, digamos, os regulamentos têm que evoluir, no sentido, digamos, os tais 5% que dizem para os adeptos, são 5% se os adeptos locais preencheram o estádio. Se não preencheram o estádio, esta cota devia ser alargada. Digamos, não sou eu jurista, não faço os regulamentos, mas é isto que tem acontecido. Portanto, outro facto dos jornalistas. Tudo que é jornalismo, claro, os média, na comunicação social, tem sempre um impacto fortíssimo. É uma classe corporativa. É como os árbitros e outras classes. São muito arraigadas, são muito corporativas. Existe o flash interview. O flash interview está regulamentado porque foi uma maneira de vincular a Liga como entidade organizadora e os clubes e os atletas que pertencem aos clubes e há direitos de imagem e essas coisas todas, digamos, colocou a obrigação de haver um flash interview. Quer dizer, os jogadores acabaram o seu desempenho profissional, uns estão contentes e outros estão tristes, ou pior do que isso, não é? E depois são confrontados com uma pergunta logo no estádio, aquilo é feito na hora, à saída, portanto, os jogadores... então, digamos, limitaram as regras das perguntas dos jornalistas às questões do jogo, que não é uma entrevista, digamos, ilimitada, não é? Portanto, foi uma forma de vincular, digamos, de aumentar o produto de futebol como um produto comercializável para as estações televisivas transmitir, tem o direito a um jogador de cada clube vai ao flash interview e responde às perguntas. Portanto, os jornalistas que têm também, digamos, relações profissionais com a entidade que transmite, com a qual tem os direitos televisivos. Portanto, isto não vem depois o secretário de Estado falar que é inconstitucional, digamos. Não é inconstitucional, isto é uma questão contratual. Portanto, o jornalista não sabe que só pode fazer aquelas perguntas relacionadas com o jogo. É um produto que está comercializado, é aquele. Agora, se fizer uma grande entrevista, muito bem, faz umas perguntas incómodas que o jornalista que encontraram os jogadores das discotecas. Achas razoável o jornalista fazer uma pergunta que vai para além daquele jogo que estava a ser transmitido, fazer uma pergunta ao jogador sobre um processo que se passou há muito... Aliás, pegando nas palavras do Fernando Semana, acho que isto é abuso de confiança, digamos, por parte do jornalista que faz uma pergunta dessa natureza, fora do contexto do jogo. É claro que sim, eu estou perfeitamente de acordo. O sítio próprio para fazer perguntas que quiserem os jornalistas é no pós-jogo, na sala da conferência de imprensa. Tem a conferência de imprensa para fazerem as perguntas e darem as respostas. À saída do jogo, é uma situação que é atrativa para a televisão chegar em cima da hora, poder fazer uma pergunta. E foi acordado por todos. E eu julgo que, inclusive, os jornalistas, ou o sindicato, ou lá o CNID, que terá acordado que essas situações, não sei, aí não tenho a certeza que os jornalistas tivessem, mas entre a televisão e entre todos, e foi dito aos jornalistas que as perguntas a fazer só seriam referentes ao jogo que acabava de se realizar. E nunca ir perguntar a um jogador que está a sair, ou um treinador, e lhe perguntar do jogo da semana anterior, ou de há 15 dias, ou do jogo da semana anterior, ou de qualquer outra coisa. E, portanto, essa situação esteve sempre acordada. E os jornalistas sabiam disto. Agora, tem sempre um chico esperto que quer brilhar, são miúdos pagos miseravelmente, que é verdade que isto se passa no jornalismo, miseravelmente, e quer ali dar o seu minuto de coisa. Isto está extremamente... Agora, todos têm medo, porque se saiu logo os homens dos jornais, das televisões, ai Jesus, estão a mexer nos jornalistas. O objetivo que fizeram atingir outra coisa. Quiseram fazer... E foram todos atrás. Encolheram-se os clubes, encolheram-se a Liga, encolheu-se o secretário de Estado. É uma vergonha.
É verdade que é uma vergonha. Honestamente, aí estamos de acordo. Mas, agora, em termos da violência também, deixa só até para... Porque esta situação da violência, eu, felizmente e infelizmente, acompanhei sempre muito o futebol, ultimamente nem tanto, mas e acompanhei sempre as modalidades. E eu fui muitas vezes com as modalidades, entre vários sítios, onde tive situações bem difíceis. Admito que também, num ou noutro jogo, também aqui alguns, principalmente o Sporting, o Benfica não